Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos de volta. Esse é o melhor podcast sobre nada. Hoje, inaugurando a sessão de entrevistas dentro do podcast. Eu trouxe para vocês, a gente vai bater um papo hoje com o Daniel Medina. Como é que é? Daniel Matias Pacheco Medina. Pacheco Medina, isso aí, fala portuguesado Medina, né? O porto-alegrense também. E a gente vai dar uma conversada então agora com ele, porque o Brasil vive de uns anos para cá uma polarização política muito pesada, muito forte, acirrada, e muito se cita, muito se menciona a Venezuela como um exemplo de crise social, política, entre outros. E achei nada mais justo do que trazer alguém nativo do país, porque muitas vezes a gente acaba virando um repetidor de reportagem de televisão ou de outras pessoas e acaba fazendo só o serviço de papagaio sem, na verdade, saber a real situação. É aquela coisa do, como é que se diz, revolucionário de sofá, né? O pessoal fala de coisas que eles não têm propriedade porque ele não vivenciou. Então, Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiramente quero dizer também, vários primeiramente hoje. O Daniel estuda na Escola Nacional Montanha em Porto Alegre e atualmente o último ano dele como meu aluno, acho que chegou no primeiro ano aqui. Eu cheguei no primeiro ano, sim. Primeiro ano? Sim, teve aula com o senhor no primeiro ano também. Primeiro ano. Sim. E me diz, tu veio já direto para começar o ensino médio já no Brasil ou chegou um ano antes de começar o ensino médio? Eu na Venezuela estava fazendo o ensino médio, estava começando o ensino médio, daí eu cheguei no Brasil e me regrediram 2 anos por questões do idioma, eu tive que aprender o idioma. Quando eu cheguei eu não sabia falar praticamente nada. Foi tive que aprender. Sim, foi um pouco... E tu tá te virando bem já agora. Sim. Bom, então, por questões do idioma, etc., me rebaixaram 2 anos, daí eu tive que começar no ensino fundamental. Daí eu fiz o ensino fundamental, 8º e 9º ano, e vim pro ensino médio, aqui na escola. E qual foi a parte assim, que tu achou mais difícil de aprender português? Assim? Gírias? As gírias. Completamente as gírias foi o mais difícil, com certeza. E eu fui aprendendo falando com as pessoas. Eu tive que perguntar todas e cada uma das gírias que me falavam, porque era um pouco complicado, mas com o tempo eu vou aprendendo. Tem alguma gíria assim, que a gente tem que, por coincidência, tem algo muito parecido ou igual lá na Venezuela? Tem. Esquisito. Aqui, não sei, é algo sinônimo de estranho, não é? Esquisito, não sei. Bom, na Venezuela, esquisito é quando uma comida está muito boa, ela está esquisita. Esquisita? Sim. Sim, aqui esquisito é o sinônimo de estranho. Sim. Mas alguma frase assim, alguma expressão? Não, no que eu me lembro agora não. Aqui em Porto Alegre tu já escutou, tem que te acostumar muito com bar. Com bar, tu em espanhol é tu. Tipo, mas o espanhol da Espanha então é mais para você? Sim, como se usa também bastante. Não sei, lá na Espanha usam... Vos usam aqui na Argentina, na Espanha falam tu também. É que eu tive espanhol quando era pequeno. Vosotros, vosotras. Os temas que gostais. Falam um pouco diferente, mas é o mesmo espanhol, só que um pouco diferente. Teve alguma gíria, assim, alguma expressão que tu achou muito engraçada, quando tu descobriu? Engraçada? Não fazia sentido nenhum, mas o que queria dizer? Não me lembro. Agora não me lembro. Deve ter várias que já achei engraçadas, mas agora não me chega nenhuma na cabeça. Teve até, acho que fazendo esses vídeos do ano passado, na telão, ele que até um americano estava aprendendo lá, nasceu com a bunda virada para a lua e tal. Sim. Você já ouviu também? Sim. Coisa de brasileiro agora. Mas enfim. Bom, então tu veio, que ano tu chegou aqui? Cheguei no 2015, 8 de fevereiro. 2015? No Brasil, sim, eu cheguei no São Paulo, depois do São Paulo, do aeroporto, vim pra cá, pra Porto Alegre. E aí vocês vieram justamente por essa questão da economia do país? Da economia do país, e que meu pai já estava vendo que o país estava se deteriorando muito rapidamente. Sim. Antes não estava bom, quando eu vim, mas estava normal, vamos dizer, entre aspas, normal, dava para ter uma vida normal. Você tinha uma... Porém, meu pai estava prevendo que estava se deteriorando muito rapidamente, e ele decidiu a gente sair antes de tudo explodir, como do jeito que explodiu até agora. Pois é. Em 2015, bom, eu já vou pegar aqui, inclusive, uma das
pedidos que me fizeram aqui, tá? Tá. Leonardo Bach, que mandou uma dessas perguntas, vou te dizer uma delas por enquanto. Assim, ele diz assim, uma coisa que os que adoravam se dizer por aqui no Brasil, é que o Brasil, na crise política e econômica que a gente está vivenciando já faz alguns anos, é que a gente estava no caminho para se tornar uma Venezuela. Sim. Tá? É uma expressão muito usada para se comparar com a crise da Venezuela, que a gente poderia se encaminhar a esse mesmo tipo de crise. Mas a pergunta que ele deixou é: o que a Venezuela passou para se tornar a Venezuela que ela é hoje? Ele é hoje. Assim, Interessante. deixa eu só complementar para ti. Quais eram os sinais que se percebiam? Claro que tu é mais novo, de repente algumas coisas que não tivesse tão antenado na época, mas talvez teu pai deva ter te dito ou comentado alguma coisa que ele deva ter percebido. O que o povo via, o que sentia, o que se percebia assim, pelas ruas, pela forma que o governo movimentava as ações no país. Essas coisas assim que a gente tem uma curiosidade um pouco maior, assim, bom, essa pré-crise. Tá. Na década dos 80, os 90, já o governo da Venezuela, o pessoal estava muito descontente com o governo. Vinha de vários mandatos presidenciais, já vinha o pessoal descontente. Sim. Em 1999, depois de um golpe de estado, chega um cara chamado Hugo Chávez, várias pessoas devem conhecer, é famoso. Sim. Bom, e ele veio com uma proposta de socialismo sobre os pobres, que tem que ter mais igualdade social, e ele tinha muita lábia. Porque a gente sabe que é o ideal. Exatamente. Bom, ele veio assim e muitas pessoas acreditaram nele. E não culpo as pessoas, obviamente. Todo mundo, tipo, bastante, a grande maioria do país acreditou nele e viram como uma esperança para o país mudar, porque já as coisas não vinham, tipo, as pessoas estavam muito descontentes. Ele ganhou as primeiras eleições e ganhou com a sua proposta de mandato. Só que as coisas não eram bem como ele falava primeiramente. Ele falou muitas coisas. Ele falou que ele não ia privatizar empresas. Digo, não ia... Exatamente. As empresas privadas ele não ia pegar para o Estado. Ele, como ele fala, expropriou. Não sei se usa aqui no Brasil. Isso é propioso, está bom, em espanhol é expropriar, é pegar uma empresa para o Estado. Sim. Ele fez isso, ele pegou a maioria das grandes empresas do país para o Estado, além de muitas coisas erradas que ele fez. Ele botou pessoas que não estavam capacitadas para mandar nessas empresas e o país foi deteriorando muito rapidamente, além que o petróleo, ele teve subiu muito o preço do petróleo, não me lembro qual ano, mas subiu muito o preço do petróleo, disparou. Isso fez com que os setores rurais do país, a produção rural, as pessoas do campo, os camponeses, foram todos para a cidade e esqueceram o campo se deixou todo e a única... Então começou a acontecer um êxodo. Então. Exato. Então, o campo se deixou, vieram todos para a capital, a capital estava muito boa pelo petróleo e tudo, agora o país não produzia nada, tudo tinha que ser importado dos outros países. Então foram várias coisas que fizeram com que a crise se materializara muito mais. Desencadear várias crises. Então, sim. Depois foi, tipo, os anos foi degredindo muito o país, economicamente, socialmente, e as pessoas estavam muito... Como dizer, teve uma crise de valores também. As pessoas, não sei o que aconteceu, não sei. E o preço dos produtos no mercado também subiu? Subiu a... Como é que é o nome? Muito caro. Tem um nome, inflação. Subiu muito, subiu exponencialmente. Antes não tinha quase nada de inflação. Eu sempre escuto meus pais e os meus avós falarem que com tal dinheiro que é nada, eles faziam um mercado, compravam muitas coisas que agora não vale nada. Agora a moeda nacional está muito deteriorada. O salário mínimo são entre 6 a 7 dólares ao troco, então não vale nada a moeda. E outra coisa também que eu fiquei sabendo é que de um dia para o outro, o teu dinheiro valia menos, inclusive, cada vez menos tu tinha poder de aquisição dentro de um supermercado. E ainda assim os supermercados com prateleiras vazias, né? Sim. Só deve ter botado fortunas em cima de produtos básicos, assim, que não gastaria muito. Agora, sim, uma coisa que é isso mesmo, a inflação sempre ia subindo, então tu comprava um objeto, tu comprava algum bem, mas hoje, de um dia para o outro. Sim, de um dia para o outro, de uma semana para outra, os preços eram diferentes, totalmente diferentes, as pessoas compravam rápido muita coisa, porque valia muito mais, já não dava para comprar semanas, meses depois, já não dava, e
Agora é diariamente, agora os preços sobem diariamente. E apesar disso, teve mercados que fecharam. Sim, sim, e o governo pegou vários também, outros mercados fecharam, as empresas importantes saíram do país, teve muita coisa que aconteceu. Já desencadeou o desemprego também. Tem, desencadeou também. Complica também, mas aí com o dinheiro já não estava valendo nada. E além disso, teve muita corrupção por parte do governo, teve muita corrupção e o dinheiro do país, o governo se endividou com chinos e com russos, deixaram muita dívida e agora o país é um país falido, neste exato momento é um país falido, que não tem nada e está cheio de dívidas, então aconteceu muita coisa, agora o país não tem nada com que se sustentar já, tipo... E agora, quanto a tua família, o teu pai quando vem pra cá, ele já veio assim numa transferência de emprego, ele conseguiu um emprego com algum conhecido no Brasil? Minha madrasta era médica. Sim. E teve um programa que é o Mais Médicos, não sei se você conhece, tá? Que minha madrasta sempre quis sair do país, desde que ela se formou, ela sempre quis sair do país. Teve oportunidade com o Mais Médicos e ela veio primeiro para o Brasil, falou com meu pai, falou comigo, veio primeiro para o Brasil. Sim. E meu pai ficou cuidando do meu irmão pequeno e de mim. Daí depois veio meu pai, eu fiquei com a minha tia e minha avó e foram trazendo um de cada, até trazer meu irmão, minha irmã. Vão cada um saindo como pode. Além de muitas pessoas que saíram do país como puderam, teve muita migração, incrivelmente a migração. E o teu pai já conseguiu emprego direto quando chegou? Não, ele não conseguiu emprego, ele é técnico em eletrônica, ele fazia centrais telefônicas, ele cabeamento de câmeras, ele montava câmeras, assim, coisa. Mas... Ele já conseguiu se empregar? Não, ele conseguiu se empregar sim, só que ele deixou o emprego porque era muito longe e não valia a pena pro gasto de passagem, ele não tinha carro ainda. E minha madrasta ganha bem, então fizeram um acordo que precisava meu pai cuidar do meu irmão na casa e fazer tudo o que tinha que fazer na casa e minha madrasta trabalha. Fizeram um acordo ali para teu pai segurar as contas em casa enquanto ela segura economicamente. Certo. É a tua madrasta, no caso. É a minha madrasta. A tua madrasta. E me diz, quais são os parentes que tu deixou para trás? Tu tem muito parente assim? Tenho. Que ficou na Venezuela? Tenho várias, tenho as minhas duas avós, tenho várias tias, duas tias que ficaram, vários tios, tem primos lá que tenho, e minha mãe é a principal, minha mãe mais chegou, ela foi pro Peru depois de eu vir pro Brasil, ela foi pro Peru. Tenho tios no Chile, eles foram pro Chile quando tiveram a oportunidade, tenho primos no Chile com eles, tenho primos na Colômbia também. Tipo, cada um vai pra onde pode, cada um foi pra um país. Mas alguém ficou na Venezuela? Ficou minha avó, minha outra avó, ficou minha tia, ficou muitas pessoas da minha família. Digamos que quase a maioria da minha família está na Venezuela ainda. Quase a maioria? Quase a maioria. E tu tinha até me mencionado, né, acho que semana passada, uma situação da tua, não sei se tua avó materna ou paterna. A minha avó materna, ela tinha princípios de Alzheimer e ela precisava de medicamentos, e ela tinha alguma outra doença que eu não sei qual é, não me disseram, que deteriorava muito ela fisicamente, muito rapidamente. Ela, em pouco tempo, além do Alzheimer, ela ficou muito magrinha, ela ficou muito... Ela dependia de fraca. Ela dependia de medicamentos, só que não tem medicamento lá na Venezuela, e quando tem, a preço dolarizado e é muito caro ou é difícil de conseguir. Minha mãe fazia o que podia para mandar medicamentos para lá. Mesmo com a mãe trabalhando na saúde? Não, minha madrasta trabalha na saúde, minha mãe mora no Peru e ela tentou mandar os medicamentos, mas era muito caro e o envio era também bastante custoso. E a minha avó faleceu faz algumas semanas. Provavelmente por falta de que se fosse um país normal, talvez ela tinha durado... Tivesse uma sobrevida um pouco mais tempo. Exatamente, por causa dos medicamentos. Sim. Isso acabou acelerando. Sim, quero contar uma situação da Venezuela agora, que muitas pessoas que têm mortos não conseguem fazer um velório para os seus mortos, porque é muito caro, é muito custoso. Enterram, não sei se conseguem pagar o enterro, mas o velório é muito caro. Então, é muito custoso, então daqui a pouco eles acabam fazendo só o enterro. Exatamente. Sem velório, sem velórios. Fazer aquele ritual que a gente normalmente faz. Claro. Né, enfim, para os parentes poderem dar um último adeus. Né?
E quando tu chegou no Brasil, o que tu enxergou no Brasil com essa polarização de... Eu normalmente não gosto de falar de partido, né, porque eu não tenho nenhum partido de preferência, mas a gente, e hoje em dia está mais complicado de se dizer quem se vota, que partido se prefere, que lado de filosofia de política se segue. Mas quando chegou aqui, atualmente a gente está vivendo a polarização de petistas e antipetistas, que daí engloba todos os demais partidos. E o Brasil começou a se complicar com uma série de escândalos de corrupção e tem muita gente que diz que a gente, como até mencionou o Leonardo Bach na pergunta que ele pediu para eu fazer para ti, que a gente está se encaminhando para ser uma nova Venezuela, para ter uma crise financeira, econômica, política, tal qual o teu país. Ou, enfim, já mencionaram Cuba, entre outros países que estão passando por uma grave crise. Não o caso da Cuba, mas a comparação por questão do socialismo, mas, enfim, normalmente, até falando ultimamente mais da Venezuela, que está mais em evidência pela crise. O que tu achou do Brasil quando tu chegou? Claro que, obviamente, a gente não está mergulhado na mesma intensidade, mas tu enxerga o Brasil, na tua visão, vindo de um país com dificuldades, que a gente se encaminha para essa situação? Ou tu acha que a gente está distante? Quando eu cheguei no Brasil, eu achei uma maravilha, porque eu vi muitas coisas que eu não tinha visto lá, principalmente a quantidade de produtos de diferentes marcas que tinha no mercado. Mas, tipo, quando eu estava na Venezuela, ainda tinha bastante variedade. O pessoal que chegou depois, minha família que chegou depois, explodiu a cabeça dela. Sim, foi cheio. Sair do aquário pro oceano. Exato. Eu cheguei no Brasil e quando eu cheguei no Brasil, eu achei o Brasil uma maravilha, não vi nenhum problema. Por quê? Porque eu morava em outra realidade. Os brasileiros, obviamente, vão ver um problema porque vêm vivendo outra coisa de anos passados. Sim, a gente tem parâmetros diferentes também. Sim. A gente parte daqui, mas a tua comparação com o nosso país certamente deve dar muita diferença. Sim, deve dar muito. Eu acho muito melhor. E se eu acho que estão encaminhados para ser uma nova Venezuela ou alguma coisa assim, eu acho que ainda estão muito distantes. Eu acho uma coisa difícil de acontecer porque o brasileiro não é conformista e o brasileiro luta quando uma coisa está errada e o brasileiro gosta de que as coisas, não sei, tipo, o brasileiro luta por as coisas serem bem feitas, ele tem descontento com as coisas. Mas tu acha que o brasileiro é mais lutador assim do que, por exemplo, o venezuelano, caso seja a tua comparação? Porque a sensação que eu tenho é que em épocas de redes sociais o pessoal protesta mais pela internet do que realmente botar a mão na massa e cobrar dos seus governantes outras atitudes. Não digo só protestos de ir pra rua, mas de ir em cima, de fiscalizar, de denunciar o que puder. Sabe? Eu acredito que sim, também. Mas eu gostaria até que talvez o brasileiro fosse menos paciente com algumas coisas que não estão acontecendo. Mas diante da tua visão, tu acha que isso a gente já teria um pouco a mais do que o povo venezuelano? Eu acho que o venezuelano esperou muito tempo até eles se instalar. Eu acho que o povo venezuelano dormiu. Eu acho que o povo venezuelano acreditou demais, tem muito fanatismo e eu acho que o povo venezuelano tardou em despertar no que estava acontecendo. Quando acordaram realmente, quando viram a situação que eles estavam, realmente eu acho que já era muito tarde. Quando eu era pequeno, tinha muita divisão no país, era incrível a divisão sobre chavistas, era um nome que botavam chavistas e os opositores. Sim. Tinha muita divisão e tinha muita gente que acreditou nessa maneira de fazer as coisas, nesse governo. Sim. E eu acho que os opositores lutaram contra isso, mas não eram a maioria quando começou. Daí, quando o povo realmente despertou e quando realmente os chavistas foram se acordando, digamos assim, do que estava acontecendo, já era muito tarde. O governo tinha o poder do legislativo, tinha nas suas mãos o judiciário, tinha todos os parlamentos do Estado, não sei qual é o nome disso, todos os poderes do Estado já estavam na mão deles. Eles estavam praticamente como, como é que eu vou dizer, estão sendo manipulados. Já. Já era. E tu acha que daqui a pouco, eu te pergunto agora, a gente vê muito agora no noticiário nas últimas semanas, uma divisão no país. Tu acha que a maioria ainda, apesar de tudo, está a favor dele?
Ninguém está a favor dele. Se alguém está a favor dele, são menos do 10% com certeza absoluta. Eu tive algumas manifestações na rua, né? Mas a situação, a impressão que eu tenho é que eles fazem aquela cena ali para mostrar que alguém é a favor deles. Eles vou contar um negócio. Eles levam caminhões de pessoas de outras partes do país que não são da capital, caminhões de pessoas, e tentam aglomerar todas essas pessoas que pegam dali de cá na cidade para fazer um pessoal e gravar como que se tem gente a favor deles. Sim. Mas a realidade no país é que ninguém está a favor deles. O pessoal que passa a crise não está preocupado, talvez não fazer protesto, mas daqui a pouco até entrar no Brasil e sair do país e tentar. Sim. O problema de poder adquirir alimento, né, medicação, coisas básicas, eu vejo o pessoal migrando direto, assim. Já não tem quase ninguém, tipo, já passou de ser um país dividido a ser um país completamente de um lado que é em contra do que está acontecendo agora. Já, se tem pessoas, são muito poucas pessoas do país, não tem comparação nenhuma de como era antes, que era uma divisão real, a metade, digamos assim. O Miguel Santos, que ele tem um podcast Miguel Talk Show, ele estudou aqui no Nasce Montanha, ele se formou em 2016, se eu não me engano. Posso estar falando uma bobagem, acho que foi 16, 17. Ele falou que em 2016 teve jogo Venezuela e Brasil lá na Venezuela. Isso foi... Foram 28 minutos de apagão nesse jogo Brasil e Venezuela. E tipo, isso em 2016. Tu disse que isso vieram em 2015, porque teu pai já estava percebendo deterioro da sociedade. Uma crise já no governo, e estava sentindo que estava balançando já. Né? Então tu acha que é mais ou menos em meados de 15, 16 que foi quando começou a apertar? Começou. A gente saiu, meu pai fala sempre que a gente saiu no momento certo. É uma coisa que meu pai fala, que minha madrasta fala, e realmente quando a gente saiu as coisas viraram a velocidade, foram muito mais rápidos do que a gente esperava. O deterioro do país foi se acrescentando muito. E o do apagão, eu não me lembro se eu tenho visto o jogo, mas não me surpreende absolutamente nada, porque já quando eu morava na Venezuela tinha vários apagões. Eu morava numa... Tinha cortes também de água, por exemplo, ou só apagão de luz elétrica? Eu morava numa urbanização e muitos anos atrás tinha racionamento de água tipo de um dia aqui sem água. Com o tempo foi acrescentando, agora tinha 2 dias sem água, e depois do que a gente saiu tinha mais racionamento ainda, não sei a dose de racionamento, mas tinha racionamento de água também. Sim, e eu te perguntar também, tu acha que esse pessoal que ainda apoia o Maduro talvez seja por medo, por comando, assim como tu falou que ele junta de outros lugares para fazer o volume, sim, filmar e mostrar que a gente falou isso? Eu acho que talvez tenha alguém que receba, sei lá, doação de comida de forma privilegiada por estar apoiando o governo ou não? Simplesmente Tem muita pessoa que apoia o governo porque... Vou dar um exemplo de uns tios meus. Quando eles... Antes da chegada do Chávez, eles tinham dificuldade para obter trabalho. Não sei muito bem a história, mas eles tinham dificuldade para obter trabalho. Quando chegou o Chávez, eles conseguiram um trabalho bem pagado economicamente, digamos, no setor público, e eles se acreditaram demais nele. Eles são fanáticos, vamos dizer a verdade, eles são fanáticos, e até hoje eles se conformam. Tem muita população que se conforma com algumas coisinhas que dá o governo, e como se isso fosse deles, que eles estão dando para a população, quando é com o dinheiro da população, e quando a população não deveria estar sofrendo e recebendo isso do governo como um presente. A população deveria poder, eles com o seu dinheiro que eles trabalham, poder comprar isso e muito mais. Mas tem pessoas que se conformam com o que o governo dá. Ele dava coisinhas para as pessoas, ele dá uma caixa de comida que é o nome Clap, ele dá uma caixa... Como se fosse uma cesta básica. Dura mais ou menos como uma semana, digamos. Mas é uma forma de manter o pessoal ligado a ele. E as pessoas, tem muita pessoa que por causa de alguns presentinhos que dá o governo, o país, eles são fanáticos e ainda apoiam o Maduro por isso. Sim, eles continuam sustentando. Tem algumas pessoas que de fato acreditam, né? Sim. Ele vai recuperar a Venezuela. Tem. Sim.
agora eu vou te fazer uma perguntinha um pouquinho mais pessoal, tá? Além do drama de infelizmente ter perdido a tua avó em função da falta de medicamento, a tua família chegou em 2 momentos, chegar ao ponto de quase ou de fato passar fome, e no segundo momento, ao chegar no Brasil, se chegar a se receber alguma espécie de preconceito naquela questão de vai roubar minha vaga de emprego, talvez teu pai tenha sofrido alguma coisa desse tipo, ou vocês foram bem recebidos no Brasil, meio a meio, não sei o que tem a dizer sobre isso. Quando eu cheguei no Brasil, foi uma maravilha. Eu acho que nunca, desde que eu estou no Brasil, eu estou há 4 anos no Brasil, eu acho que nunca, em nenhum momento, eu me senti, eu sofri alguma xenofobia, ou que eu senti que eu fui rejeitado, fui discriminado por algum tipo de preconceito. Que é um pensamento idiota. Sim, sim. Nunca no Brasil eu senti isso. Meu país está maravilhado com o Brasil, minha família está maravilhada. E nunca eu senti algum tipo de preconceito. E sobre a fome, se alguém chegou alguma vez a passar fome. Na tua família? Na minha família, sim. Parentes? Nossa família não, nunca chegou a passar fome. E quando a gente saiu, tinha uma crise realmente que não tinha muita comida, era difícil conseguir comida. Mas minha avó e minha tia que estavam lá, que a gente se preocupava com elas, meu pai manda dinheiro para elas, sempre que consegue mandar alguma coisa, manda para elas. Elas sabiam, digamos, conseguiam achar algumas coisas e elas aí nunca passaram fome, mas tem muita população que passa fome na rua. Teve amigos que chegaram a passar por isso? Amigos? Teve famílias cercanas, na mesma comunidade, que estavam sofrendo um pouco assim com a comida. Tem pessoas que pegavam comida do lixo, sim. Tem pessoas que, para sobreviver, ficavam fora de restaurantes e tentavam achar alguma coisa. Tem pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa, que a gente era, digamos que classe média, mas não quero imaginar aquelas pessoas que sobrevivem com um trabalho, com 2 trabalhos, o salário mínimo não alcança para absolutamente nada e eles têm que sobreviver, porque assim, o dinheiro não alcança e tem pessoas que estão passando realmente fome na Venezuela agora, sim. E tem pessoas que conseguem, com o que tem, conseguem dar o jeito mais possível para eles conseguirem se manter, mas tem pessoas que não conseguem. Que bom, vocês estão se mantendo bem, foram bem recebidos, estão gostando do país. Espero que, se vocês for desejo de vocês, continuem bem aqui no Brasil. Também torço para que o país de vocês se recupere da melhor forma possível. E fazer uma última perguntinha. Como é que tu vê o militar que talvez, houve até casos de militares que desertaram, né, na fronteira, ao invés de defender o Maduro, trancar a fronteira, os caras fugiram do Brasil. Qual é o sentimento que te dá quando tu vê as notícias da Venezuela, o que o povo está sofrendo e que provavelmente tu deve ter deixado muitos amigos que ainda moram lá, vizinhos e alguns parentes. Como é que tu acompanha isso diariamente? Eu acompanho, como o senhor falou, diariamente. Eu sempre estou ligado nas notícias do que acontece na Venezuela hoje. E eu vejo com tristeza porque, não sei, eu penso como era antes o meu país. E eu sempre penso como seria o meu país se não tivesse acontecido nada disso, nenhuma das desgraças que aconteceu. Devia ser uma maravilha. E tenho pessoas queridas que eu realmente quero lá ainda e me dá muita tristeza o que acompanho, mas eu continuo acompanhando porque quero saber sempre o que acontece. Eu sempre vejo as coisas de uma maneira esperançosa, sempre tenho esperança, mas está difícil a situação agora, mas sempre tento acompanhar o mais que eu possa o que acontece lá e assim, é realmente triste. E tu deixaria alguma mensagem assim para nós brasileiros quanto à nossa situação atual e algum conselho para a gente não passar, de repente, ou pelo menos chegar perto de uma crise próxima da Venezuela? Aconselharia não ser fanáticos de ninguém, aconselharia ver os fatos antes do que as promessas e aconselharia pensar por conta própria, tu ter tua própria opinião e não ter fanatismo de ninguém. Se uma pessoa faz as coisas bem, parabenizar e pensar que ele fez as coisas bem, mas o fanatismo eu acho que leva à desgraça. O que aconteceu na Venezuela foi por
parte o fanatismo das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter senso próprio e não se deixar levar pelas massas. E é isso, e pensar por conta própria o que acontece e o que não acontece e tu dar tua própria opinião das coisas. Eu acho que é isso o principal para um país se manter. Cuidar para não ser manipulado, Exatamente. Pesquisar fontes, é muito importante cuidar das fake news que estão na moda, infelizmente. Certo, Daniel. Se quiser deixar aí o teu contato aí, Twitter, Instagram, Facebook, pessoal que gostou da entrevista, talvez trocar uma ideia contigo. Daqui a pouco tem algum outro venezuelano por aí querendo conhecer outros venezuelanos que também são no Brasil, sei lá, ou até para as gatinhas, daqui a pouco umas brasileiras. Tá. Eu não uso muitas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram, que eu sempre estou no Instagram, é o que mais uso. É EZEPXD, não sei como falar, EZEPXD. Eu deixo na descrição, me deixa... Ou eu deixo na descrição, assim, porque é um pouco escreve. difícil de falar. Sim. E só isso, eu uso Facebook às vezes, mas não sei. Sim. Tem muitas pessoas com o meu nome, não sei como deixar meu contato dele. Daniel, diz de novo todo o nome. Daniel Matias Pacheco Medina. Nas redes sociais pode me achar como Daniel Pacheco, eu sempre boto esse nome, Daniel Pacheco. Deixa eu ver se eu consigo falar teu nome no teu sotaque, é difícil. Daniel Matias Pacheco Medina. Mas isso aí. Então tá certo, Daniel. Muito obrigado pela tua participação e qualquer coisa estamos aí, se acontecer novos fatos aí, de repente a gente bate um outro papo. Tá bom. Mas muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por me convidar. Até a próxima então. Até. Tchau. Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio de O Melhor Podcast Sobre Nada. Meu nome é Felipe Machado e se você gostou do que ouviu até aqui, não esqueça de entrar em contato comigo pelo Twitter, @Felipe Machado. Felipe com I 2 L's, F-I-L-L-I-P-E, Machado, Felipe Machado. E aí você pode mandar também a sua sugestão de pauta, alguém que você gostaria que eu entrevistasse, em algum ramo, algum tipo de profissão, e aí eu faço o possível para tentar trazer algo interessante para nós. Esse foi o Daniel Medina, tá? Eu não sei se eu já mencionei antes, mas eu sou professor, ele atualmente é meu aluno, está se formando nesse ano de 2019, então mais do que pertinente pegar um jovem para falar sobre o seu país. Muito obrigado pela audiência até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração de todos e até mais. Daniel, só me diz uma coisa. Teu país, eu te perguntei isso de uma vez, eu vou te perguntar de novo lá para a gravação. Esporte nacional da Venezuela. Não é futebol. Não, é o beisebol. Beisebol? É o beisebol, sim. E é muito bom, eu adoro esse desporte. Gosta de beisebol? Gosto demais, gosto demais. Não mais que futebol, eu gosto mais de futebol, mas eu sempre, desde pequeno, eu olhei beisebol e gosto demais desse esporte. Beisebol. Navegantes del Magallanes. Navegantes? Del Magallanes. Del Magallanes. Sim. Isso aí em português seria o quê? Navegantes do Magalhães. Magalhães é o nome dele, é uma pessoa. Não, é um navegante que descobriu várias terras aqui na América. Sim, esse é o nome do time que eu torço lá. E futebol lá, tu tem time? Não tenho time de futebol lá, não torço. No Brasil já te botaram, torcer pra alguém? Eu tenho uma preferência pelo Internacional. Internacional? Sim. Então tá, então fechou. Então, também sou colorado, tá tudo certo. Tá certo. Tá certo.